Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Eu quero ler contigo o verso de número 1. Em seguida faremos menção do verso de número 11, 17 e o 46. Lucas 7. Capítulo de número 7, verso 1. Em seguida o verso 11, 17 e o versículo de 36. Lucas, capítulo 1. A Ele glória e honra. Quem achou, diga comigo assim, achei. Quem não achou, diga assim, espera só um pouquinho. 7. Verso 1. É porque tem, assim, a Bíblia... Tem uns pregadores que vai pregar às vezes, que façam... Abra a tua Bíblia comigo, o livro do profeta Amós. E é os profetas menores, pastor. Esse fica todo engarrachado no outro, tudo colado. Amós batia, João de Miguel, para ali vai, não vai? Aí a gente fica desesperado para encontrar. Quando a gente encontra, o pregador já leu. Aí a gente olha para o irmão do lado, e aí ele também não vi. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 34, por isso esperai uns. Aí a gente come o pão quentinho que veio do céu. Vambora? Só fez esse rolejo para tu achar. Aleluia. Diz assim o verso de número 1 do capítulo 7. E tendo Jesus concluindo todos estes discursos perante o povo, entrou em? O verso 11 vai dizer, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada? Então ele entrou em? E o verso 17, e correu dele toda esta fama pela Judeia e pela região circunvizinha. Correu a fama, Jesus ficou famoso, vai para aí. Aí o versículo número 36, para concluir, tu sentado dando glória, vai dizer assim, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do, tomou lugar a, ele entrou na casa do, senta glorificando e exaltando, aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus, eu gosto de falar sobre isso, porque a gente tem que entender aonde inicia o ministério de Jesus e por que inicia o ministério de Jesus. O ministério de Jesus vai iniciar-se quando ele está com 30 anos de idade. A idade considerada adulta de um judeu para exercer ministério ou adentrar-se sobre o templo. Só que o ministério de Jesus, ele não vai iniciar em grandes sinagogas. Não. O ministério de Jesus também, irmão Juan, também não vai começar em grandes multidões. Também não. E o ministério de Jesus também não vai começar em grandes palácios. Mas segundo Lucas, capítulo 4, verso 1, vai dizer, e estando Jesus cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado. Para tu entender, dar uma rajada de glória, ele está dizendo que o ministério de adorador não começa em coisas grandes, começa no deserto, aleluia. O teu ministério vai começar no... E se tu tá nele entrando ou saindo, fica tranquilo, porque só vai para lá quem tá cheio. Só vai para lá quem tá cheio. E estando Jesus cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado. Jesus fica no deserto 40 dias e 40 noites em consagração, mas o texto vai dizer que no último dia ele teve fome. Fome é sinônimo de fraqueza. Se olhar para tu e dizer, essa mulher tá amarela, tu comeu hoje? Não é assim? Tu tá meio amarelo, rapaz. Tu tá meio tonto. Tu comeu. Porque fome é sinônimo de fraqueza. Aí lá vem o tentador. Vou pegar ele. Tá fraquinho. Agora eu pego. Só que a minha Bíblia vai dizer em Joel capítulo 2, verso 10, que diga ao fraco eu sou forte. Aí vem Paulo escrevendo e dizendo que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando eu estou fraco é aí que eu estou forte. O que Deus está dizendo, que quando você está fraco, você está na dependência, e quando está na dependência, está na graça. É ele dizendo, é eu agora que chego. Aí ele está olhando e dizendo, agora eu pego ele. Não deve entender nada de Bíblia. Só que João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo é Deus.
E todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Quando ele está pensando, eu vou pegar ele pela palavra, vem Jesus, bate no peito e diz, eu sou o verbo, eu sou a palavra. Levar a saia. Aí ele diz, por que tu não se precipita daqui? Porque está escrito ao teu respeito que vai dar ordem ao sonho para nem teu pé tropecar na terra ou na pedra. Aí Jesus lê para ele, irmão Wilson, mas também está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que saia da boca de Deus. Não bastante, ele pega Jesus e leva ele a um alto pináculo e diz, precipita-te, meu filho. E a palavra vai dizer em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, mas também está escrito, não tentarás o Senhor. Ele pega Jesus e leva nos altos da terra e mostra os reinos dizendo, tudo isso te darei se tu prostrares e me adorares. Satanás pode dar carro, sim ou não? Pode. Pode te fazer famoso? Pode. Pode te fazer rico? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz dor. As coisas dessa terra é dele. Aí quando ele fala com Jesus, se tu me prostrares e adorar, eu te dou tudo. Mas tem um negócio. A gente não pode dar aquilo que já foi comprado, aleluia. Aí Jesus lê Deuteronômio capítulo 8, versículo 14, que vai dizer, mas também está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele servirá. Não negocie aquilo que não é teu. Fostes comprado com preço de sangue, glorifica pois a Deus nisso. Jesus não venceu usando força braçal. Ele não venceu usando o intelecto. Mas a Bíblia diz que ele venceu por causa da palavra. Eu vou dizer para alguém que veio da glória, você vai vencer com a palavra que opera dentro de você. É a palavra que vai te fazer. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Jesus não precisou sair do deserto para ser vencedor. Mas Deus deu vitória para ele dentro do deserto. O anjo do Senhor desceu e o serviu. E a pergunta que não quer calar, pode o Senhor nosso Deus fazer um banquete no deserto? Claro que pode, rapaz. Eu estou no meio da roça, eu vi umas panelas sair para aqui assim, ó. Eu não sei tu, mas meus olhos estavam longe. Eu vi assim umas cumbucas passando. É Deus dizendo, eu preparo a mesa. Quando nós chegamos, a primeira coisa é que eu vi a árvore, mas a segunda eu vi, tem mesa preparada. Jesus sai do deserto vencedor. E vai dar continuidade ao seu ministério de forma extraordinária. Olhando para o texto e o contexto, ora lido vai dizer, e Jesus terminando este discurso perante o povo, ele vai entrar em um lugar. Sabe o que ele está dizendo? Ele vai entrar em Cafarnaum. Se ele está dizendo que ele vai entrar é porque já está no coração dele. E se está no coração dele, não tem quem tira, aleluia. Se ele colocou, é proposta, é projeto. Você não está entendendo? Você não caiu aqui de paraquedas, rapaz. Tu veio porque era projeto de Deus. Já estava na agenda de Deus. Queia! Concluindo os discursos perante o povo, ele vai entrar. Ele está decidido. E se ele está decidido, não tem que revogue. Decidir, pronto, acabou. Jesus vai entrando na cidade de Cafarnaum. De repente alguém se levanta. O seu servo estava acamado, o servo de um grande centurião. Estava enfermo. Para tu entender o que era um centurião, era um funcionário público de Roma. Era alguém que tinha um cargo executivo. Ele tinha patente. Olha para aqui. Olha para aqui, deixa o carro passar. Olha para aqui. Ele tinha patente. Ele tinha 100 soldados subordinados à sua autoridade. Mas sabe o que eu acho lindo? E tendo ele ouvido falar acerca de Jesus. Você está aqui, meu filho, é porque alguém falou para você de Jesus um dia. Alguém tirou tempo para sentar do teu lado, abriu a palavra e diz, eia,
Lá no livro de João, capítulo 3,16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí abriu para você em João capítulo 15, versículo 16, dizendo: não foste vós que escolheu a mim, mas fui eu, Senhor, que escolhi a vós. E eu não só te escolhi, mas eu te designei para que vades e dê fruto, e o teu fruto permaneça. Nós estamos aqui porque alguém um dia tirou tempo para falar para nós dele, acerca dele. E tendo ele ouvido falar acerca de Jesus, o seu servo estava enfermo à beira da morte, mas ele ouviu falar acerca de Jesus. Quando ele ouviu falar e sabendo que Jesus estava entrando na cidade, ele disse: não perca a oportunidade. Nós estamos aqui porque não perdemos a oportunidade de estar na presença. Nós não viemos por causa de ninguém. Janta tu tem em casa. Tu veio por causa dele. Você veio por causa dele. Porque tu ouviu falar que Jesus vinha, que ele estaria presente, e tu disse: não perco a festa. Não perco a festa. Eu estou sentindo o amado da minha alma neste ambiente. Que biácia! Eu estou sentindo o amado aqui. Eleva a sua diária. E tendo ouvido falar acerca de Jesus, mandou que uns anciões fossem até ele. Os anciões chegam até Jesus e dizem: Jesus, tem um centurião na cidade, o seu servo está acamado e ele muito ama. Outra lição linda: ele tem patente, mas é gente. Não adianta a gente ter autoridade e não amar o próximo. Ele tem patente, mas é gente. A Bíblia diz que ele amava o servo. Tem gente que não pode subir numa cadeira que já quer pisar no outro. Se colocar ele sentado na mesa, então acabou. Mas ele tem patente, mas é gente. E ele ouviu falar, ele disse: não vou por minha causa não, mas eu vou por causa do meu servo. Leva aí, Ocob, Nácia, manda ele, vai, pede para ele vir aqui, ele quer. Quando o servo chega, quando Jesus recebe a notícia, a Bíblia diz que Jesus levanta para ir ter com eles. Só que quando Jesus vai se aproximando da casa do centurião, ele manda os amigos. Porque tem coisa que a gente só conta para quem é amigo. Meu pastor, tem coisa que a gente não conta para todo mundo. Mas para os amigos a gente revela o que está dentro. Os amigos chegam para Jesus e dizem: mestre, ele nos mandou vir ter contigo, porque ele não se achou digno que o Senhor entrasse debaixo do telhado dele. Ele tem patente, mas reconhece a patente superior do comandante general de guerra. Eu não me achei digno de ter contigo. E ele me disse: manda, Senhor, somente uma palavra e o meu servo ficará curado. Nessa noite nós não precisamos de alguém botar a mão na cabeça, não. A gente não precisa da voadora, não. A gente não precisa que desce fogo, não. Se ele liberar uma palavra na tua vida hoje, leva aí, quebe a saia. Se uma palavra for liberada na tua vida, prepara, vai ter virada de 360 graus, aleluia. Jesus ficou tão maravilhado que eu digo: nem Jerusalém, sabe o que ele estava dizendo? Nem no meio dos crentes. É assim ou não é, meu pastor? Nem no meio dos crentes eu vi uma fé igual essa. Diga a ele que a enfermidade já saiu dele. Para tu entender a profundidade do texto, Jesus está dizendo: enquanto tu está adorando aqui, alguém que ficou em casa está recebendo porque tu veio adorar. Enquanto você está glorificando aqui, tem porta sendo aberta para alguém que está lá com a porta fechada. Enquanto você está adorando aqui, a palavra dele está chegando lá. A palavra dele está chegando lá. Tem uma palavra sendo liberada. Pega. Ela vai, eu combinar a saia, elebre a soa. E quando o centurião chegou em casa, na hora que Jesus disse, assim aconteceu. Porque a palavra de Jesus resolve. Você não precisa de muita coisa não. Se uma palavra for liberada sobre a tua vida, sai daqui hoje cantando.
Não reclama não. Ai, estava frio. Ai, tinha poeira. Não, meu filho. Rapaz, que culto foi aquele? Que poeira gostosa. Que presença. Que alabaia, soure, quebe, a sérgia. Assim aconteceu. Aí no versículo 17 vai dizer: e correu dele a fama. No verso 11. Vai dizer que Jesus saindo de Cafarnaum, ele vai entrar numa cidade chamada Naim. A Bíblia vai dizer que estava acontecendo um episódio dentro da cidade. A cidade era murada. Se ela é murada, ela tem limitações. Se ela tem limitações, tem que ter porta de acesso. A cidade de Naim era murada e ela estava dentro dos muros. A Bíblia vai dizer que ela já havia passado por aquele cenário antes. Ela já tinha experimentado a dor de sepultar alguém que amava. A Bíblia vai dizer que há pouco tempo ela sepultara o seu marido. E agora a esperança estava no filho dela. Mas numa manhã como outra qualquer, porque a luta não manda e-mail, não manda WhatsApp dizendo: estou chegando amanhã às 9, te prepara. A luta chega inesperadamente, a hora que não penseis. Aí a minha Bíblia vai dizer que aquela mulher estava prestes a fazer o mesmo caminho, o mesmo trajeto, o mesmo cenário. Ela já estava preparada. Só que de repente meu Jesus entra e diz: bora para Naim, Elébia, Caracebe, Andaia. A cidade é murada, mas ele é o único que tem acesso dentro dos muros, porque ele é onipresente. Ele sabe o que está acontecendo fora, mas ele sabe o que está acontecendo dentro. Você está achando que ele não sabe o que está acontecendo na tua casa, não? Você está pensando que ele não sabe o que está acontecendo dentro do teu quarto, não? Você está pensando que ele não senta na tua cama e escuta o teu gemido? Ele sabe o que acontece nas limitações da tua intimidade. E a notícia é: se eu passei em Cafarnaum, passei em Naim, prepara, porque hoje eu passo na tua casa. Hoje eu entro, eu estou sentindo amado aqui. Eléria saia. Hoje eu entro lá. Labandura e carga. Jesus está vindo com uma multidão. Porque onde Jesus está tem multidão. Nós viemos aqui por causa de quem? Porque a presença dele atrai. Alguém está preparando para sair. Mas enquanto ela está preparando para sair, alguém está entrando. Aléria, sou, ele está vindo. Alguém está saindo em pranto, mas alguém está vindo com alegria. Alguém está saindo sem esperança, mas a vida está chegando. Em um cenário fúnebre, as mulheres se vestiam iguais. As carpideiras que choravam, a família enlutada. Mas Jesus chega na multidão. E ele sabe quem é quem e quem precisa de fato. A minha Bíblia vai dizer que Jesus chega na mulher, na mãe do menino. Ele te conhece. Ele sabe quem precisa no meio dessa multidão hoje receber. Ele chega na mulher e diz: não chore. Alguém podia olhar e dizer: é doido. Doido varrido. A mulher já enterrou o marido, vai enterrar o menino. E agora chega esse aí e diz: não chore. É doido. Sim ou não? Só que muita gente não entende que Deus faz loucura por tua causa. Caberia-se aqui 3 tipos de não chore. O primeiro não chore, talvez você tenha ouvido ele a tua vida inteira. O primeiro não chore poderia assim, ó: chora não. Morreu. Aceita. Morreu. Aceita essa vida que você tem, é isso mesmo. É o que Deus tem para você. Deus quis sofrimento, aceita. Isso aqui é o não chore do conformismo, se conforme. Mas tem um segundo não chore que caberia no cenário qual? Chora não, rapaz! Tu tá pensando que só tu enterrou gente? É a ausência da compaixão. A pessoa está tão amargurada que ele não consegue sentir a dor do outro. A ausência da empatia. Eu tenho problema demais para tu estar churumingando no meu ouvido. Mas quando o meu Jesus chega, eu estou falando é de Jesus. Aí meu Jesus chega no cenário e diz: não chores.
Ele não só libera a palavra, mas ordena a ordem. E já toca no menino. Ele diz, eu cheguei para resolver. Menino, a ti te digo, levanta, vambora. A religiosidade, Vanessa, dizia, sabe o quê? A mulher foi pega em adultério. A religiosidade diz, apedreja. Aí Jesus olha para os cabras e diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A religiosidade dizia, não pode curar no sábado. Aí Jesus chega e diz, aqui está, quem é maior que o sábado? Estenda a mão e ser curado. A religiosidade dizia, não pode tocar em defunto porque se torna impuro. Jesus não só toca, mas fala, menino, te digo, levanta, bora fazer festa. Bora fazer festa. Bora fazer festa. O que eu quero dizer para você, que ele veio para cumprir a palavra. Ei, a palavra que causa milagre na minha vida e na tua. Levanta. E o menino não só levantou, sentou e disse, estou com fome. Já levantou crente, porque crente come uma fome terrível. Eu fico examinando o texto, meu pastor, quando vai dizer assim que Ana, a angústia dela foi tão grande que não comeu. Eu falei, estava ruim mesmo. Ana estava ruim para não comer crente. Estava ruim. Que crente está todo esse magma de só um pedacinho, vai fazer mal não. O menino levantou tão curado, tão vivo, que disse, eu já quero encher meu bucho. Jesus disse, bora fazer festa. E no versículo 17 vai dizer, e correu dele a fama. Para tu entender, Jesus fica famoso. O teu cenário não é para a morte, é para Jesus ficar famoso. O teu cenário não é para perda, é para Jesus ficar famoso. O teu cenário não é para o mal, é para Jesus ficar famoso. Ei! Você está achando que amanhã não vão estar falando do teu testemunho? Quando o povo me viram na internet velando meu filho, cantando e louvando, o povo disse, está louca. Ela não deve estar entendendo o que está acontecendo. E eu olhando para os crentes dizendo que quem não está entendendo é eles. Ainda que seja consumido, Jó capítulo 19, verso 25. Ainda que seja consumido a minha pele, os meus olhos ainda verão a Deus. O que nere as tubifácia. Alguém dizia, essa mulher está fora de controle. Mas enquanto eu estava adorando, Jesus estava libertando mães da depressão porque perderam filhos. Quantas me mandaram mensagem no direct dizendo, mulher, estou 5 anos deitada numa cama. Ei, eu perdi meu filho há 5 anos, eu sepultei e eu não consegui sair de lá. Mas quando eu te vi adorando, eu digo, Jesus, faz na minha vida o que tu fez na dela. Faz na minha vida o que tu fez na dela, missionária. E eu voltei para o culto para adorar. Eu voltei para o culto para glorificar. O teu milagre vai virar notícia. Ah, meu Deus. A fome bateu com força, não foi? Meu Deus, crendo que quando para de adorar é fome, só pode. Dá para tu entender que o teu milagre vai virar notícia? Dá para tu entender que o teu milagre vai virar notícia. É apenas um momento, e momento não define o tempo. Rabai, de quebre a saia. E a fama de Jesus correu por causa do milagre. Levar a saia. É para Jesus ficar famoso na tua vida. Mas o texto vai dizer que quando Jesus fica famoso, alguém não perdeu a oportunidade. Certo Simão fariseu convidou Jesus para jantar na casa dele. E para ser surpresa de meio mundo de gente, Jesus aceita o convite. Só que Jesus não aceitou o convite por causa do fariseu. Jesus aceitou o convite por causa daqueles que ele tinha separado para já sentar à mesa. O fariseu convida Jesus porque quem sabe ele pensa, vou postar uma foto amanhã no Facebook, Jesus jantou lá em casa. Amanhã eu posto no Instagram, Jesus está lá em casa, vai dar um monte de like, eu vou ficar famoso por causa de Jesus. Mas Jesus vai para a casa do fariseu. Só que quando Jesus chega na casa do fariseu, o fariseu coloca Jesus na mesa e esquece ele lá. O fariseu não adora, o fariseu não reverencia, o fariseu não glorifica. Ele só quer Jesus na casa, ele não quer reverência, ele não quer adoração, ele só quer saber que Jesus esteve na casa. Mas a minha Bíblia vai dizer que certa mulher da cidade, uma pecadora, falando de pecado moral, uma pecadora da cidade,
Por que o escritor registrou isso? Porque ela poderia ter ido adorar em outra cidade, sim ou não? Ela ia adorar, dizer, ninguém me conhece aqui mesmo, vou lá, adoro, glorifico e volto para casa. Só que Deus está dizendo, no lugar da tua humilhação, te prepara, porque tu vai se levantar nele. Aonde tu foi humilhado é aonde eu te levanto. Aonde tu foi humilhado é aonde eu te levanto. Ela se levantou para adorar no cenário da humilhação. E certa pecadora da cidade, tendo ouvido falar que Jesus estava, se levantou para ir ter com ele. Só que aquela mulher não foi com a Bíblia escondida não, viu? A Bíblia vai dizer que ela vai levar um vaso de alabastra. E o vaso de alabastra não cabia no bolso. O vaso de alabastra não dava para esconder. Já viu aquele crente 007 que entra na igreja? Para ver se não tem alguém olhando. Ele chega no meio do culto disfarçando, para ver se ninguém vai ver que ele entrou na igreja. É o 007 que chega só para observar. Aquela mulher não foi disfarçada. Ela se levantou e disse, dá licença porque eu estou indo adorar. Adorador é diferente, ele não chega no culto para adorar. Ele já sai de casa adorando. Ele já sai de casa adorando. Ela saiu decidida a adorar. Ei! Ela entra na casa do fariseu. Ela não está à mesa porque ela não foi convidada. E só senta na mesa quem é? Jesus está na mesa, cadê o fariseu? Batendo perna. Ele está preocupado com o que ele vai fazer depois do culto. Ele está preocupado se amanhã vai trabalhar, se vai ficar em casa. O fariseu não está ali cultuando, ele só está ali só por estar. Mas a minha Bíblia diz que alguém saiu pronto para adorar. E quando ela sai pronta para adorar, a cultura judia vai dizer, quem não é convidado fica na parede. Só pode assistir. O fariseu era rico, meu pastor. Quando o povo soube que ia ter, falou, mataram uma vaca. Vai ter churrasco. E o povo tudo ia. Só que tinha que ficar na parede. Porque a cultura daquela época disse, você não é convidado, você fica na parede, fica só assistindo, fica aí quietinho, aleluia. Aquela mulher chega e ela vai ficar na parede, ela é baraçaia. Ela está aqui na parede e Jesus está na mesa. Ela está na parede, mas Jesus está na mesa. Mas quem sai para adorar não fica na parede, sai para adorar. Eu estou dizendo para alguém, se nessa noite tu quiser ficar na parede, fica. Mas se quiser levantar para adorar, levanta. Ela não aguenta, porque Jesus está à mesa. A Bíblia diz que ela rompe a parede e se prostra para adorar. Eia! Ela se prostra. E sabe quando a gente vem para o culto para adorar, que a gente parece que dar glória a Deus é pouco. Aí você começa a dar uns gritos, alguém olha, é doido, tu diz, me deixe. Aí começa a dar uns gritos, ainda parece que é pouco. Aí de repente você já começa a levantar da cadeira, mas parece que é pouco. Aquela mulher, ela não só se prostra, a Bíblia diz que ela começa a derramar um perfume sobre o Senhor. E ela pensa que é pouco, mas a Bíblia diz que ela vai chorando e começa a limpar os pés do Senhor com seus cabelos. Diária. E quando ela está adorando, alguém viu. Quem é que viu? O fariseu. O que o fariseu viu? Que alguém estava chamando a atenção de Jesus mais do que ele. Porque o fariseu, se não tiver com alto e dó, não gostei. Desculpa, falei. Estava aqui, ó, estava preso aqui dentro. Ele viu que tinha alguém que estava chamando a atenção de Jesus mais do que ele. E ele fica revoltado. Porque quem não adora, não entende quem é adorador. Só entende quem é adorador, outro adorador. Enquanto ela está adorando, o fariseu viu. E a Bíblia diz que ele só pensou, cuidado com o que você pensa no ambiente que Jesus está. O salmista Davi, no Salmo de número 139, verso 1, vai dizer, Senhor, tua missão de me conhece. Antes que a palavra me veja à boca, tu já sabia. Está falando da onisciência do Senhor. Cuidado com o que tu pensa no ambiente que Jesus está. Quando ele pensou, Jesus disse, Simão. Ele diz, mestre. Eu tinha dito, não falo nada, não. O senhor faria isso também? Eu digo, não falo nada. Eu prefiro que o senhor fique caladinho.
Mas não, ele é fariseu. Ele diz, mestre. Simão, vistes tu esta mulher? Porque ele vai pensar, ele diz, se ele fosse verdadeiramente um profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. E Jesus chama a atenção, diz, vistes tu esta mulher? Diz, vi. Não, fariseu. Eu estou perguntando se consegue olhar para ela da maneira que eu olho. Alguém olha para você e diz, desprezado. Mas o céu olha e diz, amado. Alguém olha para você e diz, caso perdido. E o Senhor diz, acabou de ser a dracma machada. Alguém olha para você e pensa que tu é um Zé Ninguém. Mas o céu está dizendo, você é escolhido, amado, protegido, separado, levantado para toda boa obra. Vistes tu esta mulher do jeito que eu olho? Simão, entrei na tua casa. Tu não me saudou com ósculo. A cultura judia dizia que quando eu tenho comunhão com alguém, quando eu estou beijando, meu pastor, alguém... Quando eu fui pregar lá no Peru, eu assustei. Os cabramachos tudo chegam na gente e dá 2 beijinhos. Falei, valeu, senhor. Que é isso? Aí quando eu achei que tinha vencido um, lá vem o outro. Que é isso? Aí as irmãs disseram, isso aqui é normal. Eu digo, Senhor, é cultura, não é desrespeito. Entrei na tua casa e tu não me saudou. Tu não quis ter comunhão comigo, você só queria a fama que eu carrego. Esta, porém, não parou de beijar os meus pés. Entrei na tua casa e tu não lavou os meus pés. Jesus tinha andado 3 quilômetros na terra, os pés empoeirados. E a cultura dizia que quando a gente chegava na casa de alguém e eu recebia para jantar, se eu lavasse os pés, eu dizia, fica, Senhor, fica à vontade, a casa é sua. Mas se eu não lavasse os pés, meu pastor estava dizendo, tu foi chamado para jantar, depois da janta vai embora. Tu não lavou os meus pés. Tem gente que quer Jesus só por uma noite, só para ele abrir uma porta, só para passar no concurso, só para Deus fazer alguma coisa. Se tu quiser que ele não fique, só não lavar os pés. Mas esta lavou os meus pés com lágrimas e secou com os cabelos. Sei que ela estava dizendo, Senhor, a casa é tua, fica à vontade. Faz morada na minha vida. Simão, entrei na tua casa e tu não me ungiu com óleo. Jesus tinha que ser recebido de 3 formas. Primeira, se tu não quiser receber ele como filho de Deus, tem que ser recebido também como mestre. E o mestre é recebido com a unção, porque eu reconheço a unção de Deus que há na tua vida. Segunda, se ele não era mestre reconhecido, ele tinha que ser reconhecido como profeta. E não receberam ele como profeta. Não é recebido como profeta, tem que reconhecer ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E não reconheceu. Esta, porém, derramou o que ela tinha de mais precioso. Ela estava dizendo, eu te aceito como meu mestre, eu te aceito como meu profeta, eu te aceito como meu Senhor, como Rei dos Reis e o Senhor da minha vida. Aí o Senhor olha para ela e diz, filha, os teus muitos pecados te são, vai. Ele não está preocupado com o que os outros pensam ao teu respeito. Se alguém não gostou de tu, problema. Você não foi chamado para agradar todo mundo. Você não é atriz, não é ator, não é bajulador. Você é profeta e é servo escolhido. Deus te chamou para fazer a diferença na terra. Alguém olhou e disse, eu não acredito que ele perdoou o pecado de Deus. Não só perdoou, mas Deus a ela a paz. Deixa-vos a paz e a minha paz eu vos dou. E eu não dou como o mundo dá. A paz que Jesus dá no nosso interior, ela não é condicionada ao ter ou ao ser. Ela é condicionada à salvação. Vai em paz.